Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, diz a Escritura: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós aqui estamos para ouvir, Senhor, sua voz, para aprender mais da sua santa vontade. Pedimos que seja assim, Senhor, que nos instruas no 6º mandamento, todos os 10 mandamentos, na verdade, mas especialmente no 6º, que abençoes esta série de estudos, que possamos realmente entender o ensino da palavra e ao mesmo tempo nos dê graça para crescer na obediência. E perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas faltas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. O 6º mandamento: não matarás. Nós temos estudado já, irmãos, estudamos 2 perguntas, não é? 2 perguntas do nosso catecismo ortodoxo. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos estudar a última pergunta do catecismo ortodoxo. E semana que vem, Deus nos permitir, vamos para o catecismo maior. Estamos estudando, usando esses 2 catecismos nessa série de estudos. E se vocês então quiserem acompanhar, tem nos programas, né? Como eu tenho falado para os irmãos, tem no programa a pergunta 122. Se você quiser acompanhar a leitura, e também daqui a pouco nós vamos ler os textos da Sagrada Escritura. Irmãos, a pergunta de hoje, ela é a 122, e ela nos diz assim: então é suficiente que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Essa pergunta, irmãos, ela é muito apropriada, muito importante, pelo fato de que quando Deus ele nos dá um mandamento, Ele não trata apenas da questão negativa. Não é simplesmente assim: não faça isso, isso é errado, isso é pecado, não haja assim, ou não deixe o seu coração ser levado por esse sentimento. Mas Ele nos dá um mandamento, irmãos, no sentido do positivo, no sentido daquilo que não somente nós devemos não fazer,
mas aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos cumprir. A palavra de Deus nunca é alguma coisa simplesmente que eu deixo de fazer, mas a palavra de Deus, ela me leva a uma ação concreta. Então, quando o mandamento, ele diz aqui, então é suficiente, olha só, que não matemos, observe bem essa palavra, né? Que não, a pergunta do catecismo é muito interessante, diz assim, então é suficiente que não matemos o nosso próximo dessa maneira. Então veja que aqui é o sentido negativo, né? Então, é suficiente, é só o que Deus quer, é só o que Deus ordena, que eu não faça isso, que eu não mate o meu próximo. Quando o mandamento diz assim, não matarás, é só isso que ele está realmente dizendo, é só o negativo, é só eu não matar dessa maneira? Ou existe o outro lado, ou existe o lado de, além de eu não matar, mas de eu, agora eu quero colocar uma palavrinha para vocês, para que vocês guardassem, vivificar. Então, eu não devo matar, mas eu devo o quê? Fazer o quê? Só não matar? Não, existe o outro lado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tem uma pessoa ali necessitada, eu não devo fazer mal a essa pessoa necessitada, esse é um lado, o lado negativo, eu não devo prejudicá-la, eu não devo fazer nada que venha ainda mais prejudicá-la, né? Ela já está numa situação ruim, mas isso é suficiente? Não é suficiente, porque o meu, vamos dizer assim, aquele lado de eu não prejudicá-la, não vai ajudá-la, porque essa pessoa, ela vai estar numa situação que ela necessita, ela está numa situação em que ela necessita do meu socorro, da minha ajuda, do meu apoio, do meu auxílio. Então, se eu vejo ali uma pessoa sofrendo, e eu vou até lembrar da parábola que Jesus contou, né? Do bom samaritano. Então, eu vejo uma pessoa ali na estrada que sofreu um acidente, e eu passo. Eu não fiz lá, eu não fui lá e chutei a pessoa, eu não fiz mal a ela na prática, eu não fiz, mas eu deixei ela lá. Isso significa o quê, irmãos? Que eu cumpri esse mandamento? Não, porque existe o lado, irmãos, negativo, eu não devo fazer nada para matar, mas eu preciso fazer algo para vivificar. Então, eu não faço isso, mas eu faço aquilo outro. Então, são sempre os dois lados, são os dois lados da mesma moeda, né? Usando uma linguagem que muitas vezes nós usamos. E quando ele diz assim, então é suficiente que não matemos o nosso próximo dessa maneira, veja, quando ele diz assim, né? Não matemos o nosso próximo dessa maneira, ele logo nos envia a pergunta anterior, porque a pergunta anterior trata exatamente de eu não matar o próximo. E somente relembrando os irmãos, para nós pegarmos a sequência lógica do Catecismo Ortodoxo, são 4 perguntas do Catecismo Ortodoxo sobre este mandamento, 4 perguntas. Então a primeira pergunta é o próprio mandamento. Qual é o 6º mandamento? Não matarás. Aí, o que Deus exige de você no 6º mandamento? Pergunta 120, pergunta seguinte: que eu não devo menosprezar, insultar, odiar ou matar o meu próximo, nem através dos meus pensamentos, palavras, olhares ou gestos, e muito menos através de ações, e nem me associar com outros para isso. Antes devo renunciar a todo desejo de vingança, desejo por vingança. Também não devo me prejudicar ou me expor ao perigo imprudentemente. Por isso também o governo está armado com a espada para prevenir homicídios. Até aqui ainda é o lado negativo. Essa primeira pergunta ela trata muito de eu não fazer, eu não menosprezar, eu não insultar, eu não odiar ou matar. Veja que o ato de matar, o pecado de assassinar, vem antes do ato propriamente de matar. Quando eu insulto, quando eu menosprezo, quando eu odeio, e eu não devo fazer isso nem nos meus pensamentos, nem nas minhas palavras, nem nos meus olhares, nem nos meus gestos, muito menos nas minhas ações.
Não devo me associar com quem está fazendo isso, nenhum grupo ou pessoa. Antes devo o quê? Renunciar à vingança. Não devo me vingar. Veja que é sempre o lado, né, ainda negativo, né? Não devo me vingar. Aí trata da questão pessoal. Não devo me prejudicar ou me expor ao perigo. Percebe? Sempre o não. Aqui ainda, eu não devo prejudicar a minha vida. Por isso o governo está armado com a espada para prevenir homicídios. Daí é do lado negativo. Por quê? Porque Deus dá a espada, as leis, para que não aconteça o assassinato, para que o assassinato seja prevenido. Ainda do lado negativo. A próxima pergunta, a pergunta 121, esse mandamento se refere apenas a matar? Né? Aqui ele está falando já, matar mesmo, com ato, efetivamente, né? Matar, praticar o ato, matar. Esse mandamento proíbe só isso? Não, ele diz, ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que ele odeia a raiz, vimos semana passada. A raiz do homicídio, a inveja, o ódio, a raiva e a vingança. Eu tive a oportunidade de tratar brevemente cada uma dessas, vamos dizer assim, coloca a raiz no singular, e essa raiz, então, como que produz ali seu caule, seus galhos, né? Esses galhos, vamos colocar assim, a inveja, o ódio, a raiva e a vingança, e vimos que a raiz é o orgulho. Então o orgulho produz inveja, ódio, raiva e vingança. Deus diz que eu não devo ceder a essa raiz, e que essa raiz, aos olhos de Deus, já é homicídio. Então não devo matar o meu próximo invejando, odiando, ficando raivoso contra ele e me vingando dele. Não devo matar orgulhosamente invejando, orgulhosamente odiando, orgulhosamente me enraivecendo, orgulhosamente me vingando. Quando eu faço isso, eu estou matando no meu coração. Essa é a raiz. Deus, aos olhos de Deus, todos esses são homicídios. Mas veja, é o lado negativo ainda. Eu não devo matar. Eu não devo matar. Nem mesmo no meu coração, pela inveja, ou pensamentos, ou palavras, pela inveja, pelo ódio, pela raiva e pela vingança. Não devo matar. Todos esses, aos olhos de Deus, todos esses são homicídios. Então a pessoa tem esse lado aqui, é o lado negativo, é o lado vamos dizer assim, meus irmãos, da ação propriamente que leva ao assassinato. Quando a pessoa está odiando, invejando, raivosa e vingativa, ela está dentro do coração dela, ela está fomentando, ela está semeando atos, ainda é só a semente, que pode se manifestar num ato de assassinato. Pela misericórdia de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes não acontece, mas aos olhos de Deus já é. Então, ela está lhe semeando. Então, o Catecismo está dizendo, e nós vemos nas Escrituras, que ela não deve dar evasão a essas coisas, ela deve mortificar o pecado, ela não deve matar assim no seu coração. Repito, irmãos, é o lado negativo. Não matarás. O mandamento realmente trata desse lado negativo. O mandamento realmente diz, não matemos assim. Nem matar propriamente dito, e nem matar com as nossas palavras, com os nossos olhares, com os nossos gestos, com o nosso coração, pensamentos, tendo inveja, ódio, raiva e vingança. Esse é o lado negativo. A pergunta, então, 122, ela está levando em conta esse lado negativo, só que agora ela quer nos fazer pensar que o lado negativo não é suficiente, mas nós temos o lado positivo. Então, quando ela diz assim, então é suficiente que não matemos o nosso próximo dessa maneira, ele está dizendo assim, é só isso que o mandamento está dizendo? O mandamento está dizendo apenas para eu não matar e ponto? A resposta vai ser não. Mas agora, irmãos, eu quero relacionar tudo com a pessoa de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele
não simplesmente não veio para destruir, mas ele veio positivamente, ele veio para salvar, não é? Então, eu não vim a este mundo para destruir. Quando os discípulos, eles quiseram destruir um certo local, o Senhor Jesus Cristo disse: não, eu não sou desse espírito, eu vim para salvar, eu não vim para destruir. Mas veja aqui uma coisa, quando ele diz que ele não veio para destruir, ele não para no não destruir, ele não diz assim: eu não vim para destruir, ou seja, eu não vou destruir, mas ele não para aqui, ele avança, ele diz assim: eu vim para salvar. Então, é como se você entrasse numa casa que está muito assim deteriorada, e você dissesse assim: não, mas eu não vim destruir esta casa. Ok, mas a casa vai continuar deteriorada. Mas é diferente quando você diz: eu não vim destruir essa casa, mas eu vim restaurar esta casa, eu vim torná-la nova, eu vim fazer com que essa casa saia deste estado de destruição para um estado de restauração. E aqui que está o ponto, meus irmãos. Como nós temos que entender que o cristianismo, ele é tão ligado a Jesus, e eu repito, de vez em quando eu estou falando isso, porque todo esse estudo não é legalismo nem moralismo, mas é o Evangelho de Jesus. Deus está nos chamando para nós vivermos de acordo com o Evangelho de Jesus, do amor de Deus, da graça de Deus. Deus me amou, Deus fez isso com a minha vida. Deus, ele olhou para mim, eu estava destruído, miseravelmente destruído. Jesus não veio aqui simplesmente para me deixar naquele estado de destruição. Ele veio a esse mundo para me salvar, e ele me salvou. Cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos pessoas que fomos tiradas, irmãos, da miséria, que fomos tirados do inferno, que fomos tirados dos nossos pecados e da morte, fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós fomos restaurados. Deus nos amou, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça. Olha o negativo aí, está vendo? Fica no negativo, aí vem o positivo, mas tenha a vida eterna. Então, nós fomos tirados desse perecimento. Jesus não veio para nos levar ao perecimento, mas não ficou aí só, porque não teria nem mesmo sentido, nós não seríamos salvos, porque nós já estávamos perdidos, mas ele veio para nos tirar. Então, esse amor chegou a mim, e agora a Bíblia diz: vai e ama como eu te amei. Nós cantamos aqui o hino, né? Eu esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui. Amor perene. Amor perene. Eu fui amado, e esse Jesus veio aqui. O Pai me amou, o Filho me amou, o Espírito me amou, e todos eles agiram positivamente. Eles não apenas deixaram de fazer alguma coisa, mas eles agiram, as três benditas pessoas da Trindade. Então eu fui atingido por esse amor, e a partir do momento que eu fui atingido por esse amor, agora eu amo a Deus, e em gratidão a Deus, em amor a Deus, eu não vou ficar só no negativo, eu vou ser uma pessoa, eu quero enfatizar muito isso nessa manhã, eu vou ser uma pessoa que vai vivificar, eu vou agir positivamente. Então não é só para eu passar ali na rua e ver uma pessoa ali e não odiar a pessoa, ok, eu não odeio aquela pessoa, não é só isso. É em relação a cada pessoa que eu encontrar nesta minha vida, mesmo desconhecido na rua, eu ter uma atitude positiva de amor, porque isso que é o amor. O amor não é só não odiar, o amor é positivamente amar, ativamente amar, é fazer algo, agir de forma vivificante. O amor, ele é vivificante, o ódio, ele é assassino, a raiva é assassina, a vingança é assassina, a inveja é assassina. O amor, ele dá fruto, ele produz ações vivificantes, meus irmãos. Por isso que o mandamento,
ele tem um lado negativo, porque eu não posso ter isso sem um lado negativo, né? Eu não posso amar odiando, amar invejando, e essas coisas elas são contraditórias, elas não podem habitar no mesmo coração. Uma pessoa cheia de inveja não é cheia de amor, né? Mas o amor destrói a inveja, de forma, irmãos, que o amor, ele não somente destrói a inveja, mas ele leva a uma ação, a uma positividade, se eu puder usar essa expressão, a um lado em que eu vou agir em prol da vida das pessoas. E veja como o catecismo responde a isso. Bora ver lá? Convido vocês a lerem comigo. Então veja que ele diz assim: então é suficiente que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Aí é um não, né? É um não. Não é suficiente. Ao condenar a inveja, o ódio e a raiva, Deus nos diz para amar o nosso próximo como a nós mesmos, para sermos pacientes, amantes da paz, gentis, misericordiosos e amigáveis para com ele, protegendo dos males tanto quanto pudermos e fazermos o bem, até mesmo aos nossos inimigos. Olha só que coisa, né, irmãos? Então veja, mas eu não odeio fulano. O fulano para mim é indiferente. Está quebrando o mandamento. Não sinto nada, não me importo com ele. Indiferença, essa palavrinha aqui, indiferença. Eu lembrei agorinha de um filme que eu assisti. Indiferença não, né? Indiferença, procure esse filme e assista. É um caso de uma repórter, deixa eu lembrar aqui qual é o país. Índia. É uma repórter na Índia, que ela descobre um local, ela recebe uma denúncia de um local, onde ali naquele local existem meninas órfãs que estão sendo abusadas sexualmente pelo que um homem poderoso do local, que usava aquele local com pretexto de ajudar meninas órfãs e trazia elas para lá, drogava as meninas e junto com outros homens abusava daquelas meninas. E aquilo era cobertado por autoridades públicas, por gente poderosa, porque ele era um poderoso, e todo mundo agia com o quê? Indiferença. Pelo que eu lembro agora, a maioria daqueles homens não ia lá abusar das meninas. Ele simplesmente lavava as mãos. Como fez Pilatos, né? Indiferença. A indiferença, quando eu deixo morrer, quando eu não me importo, eu estou quebrando o mandamento. Eu não agi positivamente. Talvez eu não esteja cheio de inveja, talvez eu não esteja cheio de um sentimento que me leve a uma ação positiva de assassinato. Eu simplesmente me torno indiferente. Eu estou pecando. Então, meus irmãos, não. O cristão, ele não é indiferente. O cristão não é indiferente. O amor não folga com a injustiça. O amor não folga com o que é errado, com o que é mal, com o que é pecaminoso, com o que está matando pessoas, com o que está destruindo a vida das pessoas. O cristão, ele é ativo. Então, o Catecismo Maior, ele vai dizer assim: quando Deus condena o ódio, a raiva, Deus nos diz para amar o nosso próximo, e aqui vai o ponto, como a nós mesmos. A questão, irmãos, é que, como o apóstolo Paulo vai dizer, vamos olhar aqui, não é o texto que está aqui, mas eu quero olhar com vocês, Efésios capítulo 6, meus irmãos, convido vocês para ler, quando o grande apóstolo Paulo, ele fala do marido e da esposa, ele diz assim, Efésios capítulo 6, capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo.
porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Vocês estão vendo do lado aqui positivo? Eu alimento a minha carne, eu sustento a minha carne, como também o Senhor a igreja. O Senhor veio e alimentou a igreja, sustentou a igreja, salvou a igreja. Então ele está dizendo: ama a sua mulher como você ama a si mesmo. A sua ação: eu amo a Deus, eu amo ao meu próximo como amo a mim mesmo. E o meu amor a mim mesmo é positivo. É um amor vivificante. Eu cuido de mim, eu alimento a minha carne, sustento a minha carne, alimenta e sustenta, como também o Senhor faz a igreja. Então não é só simplesmente invejar, não odiar, não ter raiva, mas é amar ao próximo como a nós mesmos. É não querer para o próximo o que eu não quero para mim mesmo. E o que eu não quero para mim mesmo, biblicamente, que não seja bom a mim mesmo, biblicamente, porque infelizmente o pecado cega tanto que a pessoa quer até a si mesmo mal, né? Ela se destrói, mas no sentido bíblico, no que é realmente bom, no que é justo, no que é amável, no que é de boa fama. Então, o que eu quero a mim, como servo de Deus, como uma pessoa amada por Deus e que ama a Deus, eu quero para o próximo. Eu vou amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, o que eu serei? Eu serei paciente, continuando, amante da paz, gentil, misericordioso e amigável para com ele. Essas palavras são muito bem colocadas aqui. Paciência, porque eu estou lidando com pessoas pecadoras, difíceis. Às vezes as pessoas dizem assim: eu lido com uma pessoa muito difícil, mas elas esquecem que todos nós somos difíceis, que todos nós somos pecadores, e desde que somos pecadores, nós criamos dificuldade nos nossos relacionamentos. Então, isso exige daquele nosso companheiro uma paciência conosco, independente, irmãos, de sermos pessoas até maduras espiritualmente, porque mesmo os maduros espiritualmente não são perfeitos. Então, nós necessitamos de paciência em todas as relações. Paciência. Outra ação, né? Sermos amantes da paz, trabalharmos pela paz, agirmos em prol da paz. Isso está ligado, evidentemente, à paciência, porque a falta da paciência, a falta da confiança em Deus e da paciência levará a atitudes de guerra, levará à inveja, ao ódio, à raiva. Mas a paciência em Deus, porque a paciência vem de onde? A paciência vem primeiro da minha fé na providência e da minha fé na soberania de Deus. Bom, se eu estou sofrendo uma coisa hoje, é porque Deus quer. Esse é o ponto da doutrina da providência. Se eu estou em dada circunstância lidando com uma dada pessoa que é difícil de lidar, é porque Deus quer. Deus tem um propósito na minha vida. Então ali é a paciência. A paciência é aquela virtude cristã, vamos dizer assim, de eu confiantemente suportar as dores, os sofrimentos, as dificuldades, inclusive com relação ao meu próximo, com fé em Deus, com esperança em Deus, sabendo que Ele está cuidando de mim, e não me desesperar, me enraivecer, me revoltar contra Deus e contra o próximo. Amar a paz, agir de forma, irmãos, em que a paz seja promovida, não ser amante da guerra, mas ser amante da paz, ser gentil na minha forma de agir, na minha forma de falar com relação ao próximo, e misericordioso. Num certo sentido, esses primeiros atos aqui, eles, vamos colocar assim, eles são mais passivos, né? Vou colocar dessa forma. A misericórdia é ativa, mas essas coisas vêm em conjunto, meus irmãos, porque, perceba, eu sou paciente, eu não vou agir pela minha raiva, pela minha vingança, eu vou amar a paz, eu não vou para a guerra cheio de orgulho,
e para destruir o meu próximo, eu vou ser gentil com ele. Mas a misericórdia é quando eu vejo uma necessidade, é quando eu percebo uma necessidade espiritual, física e emocional, e eu então vou me propor a socorrer aquela pessoa. E aí nós chegamos no ponto do seguinte, irmãos, é que todas as pessoas em volta de nós são miseráveis espiritualmente, a não ser que já tenham Cristo. Então aqui, o cristão, quando ele vê essa situação, quando ele olha em volta e vê pessoas miseráveis espiritualmente, o mandamento o leva à seguinte propensão, a seguinte atitude e ação: eu preciso socorrer essa pessoa. E qual é o socorro para essa pessoa? A boa nova do Evangelho de Jesus. Então, todos os pecadores, primordialmente, que estão em volta de nós, eles necessitam da boa notícia do Evangelho. Então, eu vou ter misericórdia. Eu vou orar, eu vou levar o Evangelho a eles, e eu vou viver este Evangelho, eu vou demonstrar que o Evangelho é poderoso pela minha vida, né? Eu estou tocando aqui nos pontos rapidamente, irmãos, mas essas coisas estão vinculadas, tá? E vocês podem fazer perguntas se ficar alguma questão, fique à vontade. E essa misericórdia também, é claro, irmãos, que ela vai tocar em aspectos materiais, emocionais. Então, eu vejo pessoas em volta de mim que estão necessitadas fisicamente, ou que estão doentes, ou que estão empobrecidas, estão passando situações difíceis, e eu misericordiamente, a misericórdia o que é? Eu socorrer, eu aliviar, eu fazer aquilo que está ao meu alcance para, veja aí, positivamente, socorrer aquelas pessoas. Existem problemas emocionais, psicológicos, pessoas que estão tristes, pessoas que estão angustiadas, deprimidas, ansiosas, e eu devo também agir misericordiosamente, irmãos, para... e aí envolve, né, aquele aspecto anterior, para não piorar a situação delas, não oprimi-las. Aqui é o lado negativo, né? Porque aqueles que estão agindo por inveja, por ódio, por raiva, vão oprimir aqueles que já estão tão abalados emocionalmente. Mas eu vou agir de tal forma... Quando eu deixo de fazer isso, já é uma grande coisa, né? O lado negativo. Mas eu tenho que agora agir positivamente para consolá-la com a palavra, com o Evangelho. Mas existem também uns problemas psicológicos que exigem tratamentos médicos e assim por diante. E essa é uma questão que já está, vamos dizer assim, além do meu conhecimento, mas que eu quero colocar assim para os irmãos. Todas essas ações, irmãos, positivas, são ações de misericórdia, amigáveis para com Ele, é ser amigo, é se colocar numa posição de amigo, é ser amigável, é não ser... O contrário de amigável, vamos colocar assim, seria já aquela atitude de alguém que é inimigo, que é traidor, que é falso, que é perigoso. Não, nós devemos ser amigáveis com o nosso próximo. Nós devemos nos mostrar amigáveis, nós devemos nos mostrar como pessoas que estão ali para ajudar, para socorrer, para apoiar em algum sentido. Isso é extremamente vasto, meus irmãos, e cada circunstância, né, nós podemos aplicar essas ações, vamos dizer assim, mas eu quero colocar isso para os irmãos. É claro que aqui eu não estou dizendo, ouça bem, só para colocar um parênteses, que nós devemos ser pessoas imprudentes, pessoas tolas, pessoas que se colocam em situações de risco, não é isso que eu estou colocando, riscos demasiados e desnecessários. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que de uma maneira geral nós vamos ser amigáveis com todas as pessoas, de acordo com cada caso, de acordo com cada circunstância. E veja, quando eu tenho essas atitudes mais internas, né? Vamos dizer assim,
paciência, amante da paz, gentil, misericordioso. Isso começa no coração, amigável, que leva então a ações. Qual vai ser o resultado disso? Acompanhe comigo agora o que o catecismo fala. Protegendo de males tanto quanto pudermos. Essa é a primeira consequência. Eu não passo pela pessoa e deixo ela lá, mas eu vou ajudar aquela pessoa de alguma maneira. E quando eu começo a ajudar, a primeira consequência é proteção de males. Males no plural. Todo tipo de males. Então, quando eu estou agindo em prol das pessoas, eu estou protegendo. Quando eu levo o evangelho a elas, eu estou protegendo a palavra, eu estou protegendo do mal espiritual. Quando eu levo o alimento, o socorro, o tratamento, quando eu ajudo de alguma maneira, eu estou protegendo do lado físico. Assim também a questão emocional. E esses aspectos, meus irmãos, vejam, nós devemos vê-los como compartimentos separados, mas como todos sendo consequência do Evangelho na nossa vida. Aquele que foi salvo pela graça de Deus, ele é uma pessoa que vai agir em prol dos outros nesse sentido amplo, de toda, vamos dizer assim, atingindo a vida dos seus próximos nesse sentido espiritual, físico e emocional. Então, ele vai agir protegendo dos males. Veja que ele diz aqui, protegendo de males tanto quanto pudermos. Tudo que estiver à nossa disposição, tudo que estiver como recurso nosso, nós vamos agir de tal maneira que essas pessoas serão protegidas. Mas, de novo, não é, aqui é um outro aspecto negativo, mas não é só isso, mas é o lado positivo. E fazermos o bem. Porque quando eu ajo, eu estou protegendo do mal, eu estou livrando a pessoa do mal, mas eu tenho que entrar agora com ações que venham fazer o bem àquela pessoa, dentro da circunstância dela, dentro da situação dela. E isso acontece, meus irmãos. Agora eu quero colocar um outro aspecto aqui com todas as pessoas que estão em nossa volta. Por exemplo, aqui, neste momento, nós estamos exercendo essas coisas. Quando nós estamos aqui unidos, em culto, em adoração, nós estamos ajudando uns aos outros. Nós estamos juntos, cultuando, adorando, orando, meditando. Quando eu olho para vocês, eu estou vendo que vocês estão prestando atenção, estão atentos, estão sendo atingidos de alguma maneira pelo que eu estou falando. Então veja que tem uma troca aqui. Todas as relações humanas, todo o tempo, elas estão ou fazendo uma coisa, ou de certa forma descumprindo o mandamento não matarás, levando prejuízo ao próximo, ou obedecendo o mandamento não matarás, beneficiando de alguma maneira as pessoas. Então, na nossa casa, na nossa convivência, nas nossas palavras, nós estamos fazendo isso aqui. Em todos os momentos nós estamos sendo ou pacientes ou cheios de raiva, ou amantes da paz ou cheios de ódio e de inveja, criando confusão, ou gentis ou cheios de ações ações que mostram que estamos ali aborrecidos, grosserias, né? A gente diz normalmente. Ou misericordiosos, ou deixando para lá os problemas dos outros porque nós não nos importamos. Ou amigáveis, ou nos tornando inimigos do nosso próximo, mostrando de várias maneiras. E com essas atitudes nós estamos então ou protegendo dos males, ou deixando nos males, ou fazendo bem ou fazendo mal. Então todo o tempo nós estamos agindo assim, obedecendo ou descumprindo esse mandamento. Percebem, meus irmãos? E o último ponto que o catecismo trata é talvez aquele que seja mais difícil para nós. Porque até quando nós olhamos para isso aqui, nós dizemos assim, nós podemos dizer que é fácil fazer isso para alguém que nós amamos. É fácil fazer isso para um amigo. É fácil fazer isso para um familiar. É fácil fazer isso para aquele vizinho que é gentil conosco.
É fácil fazer isso para aquele colega de trabalho que nos ajuda, que é nosso amigo, nosso companheiro. Mas os inimigos, irmãos, toda a nossa tendência do nosso coração é não fazer isso. Toda a tendência do nosso coração com relação ao nosso inimigo é a inveja, é o ódio, é a vingança. Mas agora o catecismo diz assim: até mesmo aos nossos inimigos. Ou seja, o mandamento está dizendo assim: não é só para você não odiar o seu inimigo, não é só para você não invejar o seu inimigo, não é só para você não se vingar do seu inimigo, do lado negativo, mas é para você ser paciente, amante da paz, gentil, misericordioso, amigável, protegendo do mal, fazendo bem ao seu inimigo. Esta é a vontade de Deus para nós. Esta é a obediência positiva a este mandamento, irmãos. E tão diferente do mundo, é tão contrário ao mundo. Mas por que tão contrário ao mundo? Porque nós estamos aqui nesse mundo de pecado, mas Deus, vamos lembrar de João 3,16? Deus amou o mundo miserável, inimigo, pecador. Que mundo Deus amou? O mundo amigo dele? Não, o mundo que? Inimigo. E deu o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ele me amou quando eu era seu inimigo, e agora eu vou amar e vivificar o meu inimigo. É isso. E eu quero agora que vocês pensem da seguinte maneira, meus irmãos. Vocês observam essas atitudes e, consequentemente, que levam a ações, atitudes, né, internas que levam a ações, e vocês percebem assim: quando eu estou sendo paciente, quando eu estou sendo pacificador, quando eu estou sendo gentil, quando eu estou sendo misericordioso, quando eu estou sendo amigável com quem quer que seja, eu estou protegendo do mal e fazendo bem. E eu estou cumprindo o mandamento. Agora, quando eu estou sendo impaciente, quando eu estou indo para a briga, eu estou buscando brigar com os outros toda hora, e eu sou grosseiro, eu não me importo com a dor alheia, eu deixo a pessoa para lá, nem me importo, e eu sou uma pessoa flagrantemente que estou ali como inimiga daquela pessoa, eu estou quebrando o mandamento, eu estou agindo para o mal, eu não estou fazendo o bem, eu estou deixando o mal cumprir o seu processo maligno, destrutivo, que mata, que destrói, e eu não estou fazendo o bem. Isso eu posso estar fazendo na minha casa, isso eu posso estar fazendo diante dos meus vizinhos, isso eu posso estar fazendo no meu lugar de trabalho, isso eu posso estar fazendo na escola, na universidade, isso eu posso estar fazendo nas redes sociais, na maneira como eu me expresso, no que eu publico. Tudo isso está nas minhas ações. Então, o mandamento diz: não faça aquilo, não deixe aquelas coisas ruins dominarem o seu coração, lado negativo, mas tem o lado positivo, ame como a si mesmo. E quando você ama, você está fazendo isso, você está manifestando essas características aqui, meus irmãos. Então nós precisamos hoje, eu queria até incentivar vocês, vá para a sua casa e pegue essas características e diante de Deus e medite. E onde você tem falhado, vá e confesse ao Senhor e peça graça para deixar essas coisas, esses pecados. Porque é isso, irmãos. É algo muito prático, mas que começa no coração nosso, que vem do amor a Deus, irmãos. Tá? Vamos ler os textos agora? Diga-me. Pode falar, fique à vontade. Eu vou falar especificamente assim, em relação
Como eu cristão, acho que dentro de tudo que o senhor falou, a razão pela qual nós devemos agir assim é justamente a condição que Deus nos tornou, a posição em que nós estamos. Nós não apenas fomos livres do pecado, nós fomos tornados justos diante de Deus. Nós não apenas fomos salvos, nós nos tornamos filhos de Deus. Isso. Nós não apenas saímos daquele jardim para retornar para aquele jardim onde ele era suscetível ao pecado, mas nós estamos sendo conduzidos para um novo jardim. Certo. Então, assim, essa forma não apenas negativa de agir, mas como o senhor bem ressaltou, a necessidade de agir de uma forma positiva, eu acho que falta dentro como eu ressaltei, dentro das igrejas, dentro do mundo cristão propriamente dito, essa reflexão de que isso é um padrão dos céus, para onde nós estamos sendo preparados para vivermos eternamente. Sim. Eu acho assim que a gente falha muito quando a gente pensa que a palavra exige que nós não apenas nos abstenhamos de fazer tal coisa, mas determina que façamos outra, porque isso é correto para o nosso viver em sociedade, porque isso é biblicamente, moralmente adequado. Mas não, é como o senhor bem ressaltou. Esse é um padrão divino, um padrão uma nova humanidade, que nós estamos sendo maturados, preparados, porque Deus não vai nos preparar para consertar todas as coisas e vivermos novamente cometendo os mesmos erros. Vamos limpar, vamos botar aqui, agora vamos esperar os erros novamente. Não. Então, achei muito interessante essa questão dos dois lados, justamente por isso que eu acho que o aspecto fundamental é a reflexão sobre que padrão é esse, que é tão contundente, que exige não apenas de nos abstermos de cometermos o erro, o pecado, mas a necessidade que não está expressamente exposta, mas que é mais talvez contundente de fazermos o bem, né? De fazermos aquilo que é exigido por um padrão dos céus, para onde nós de fato vamos viver isso que é somente uma dúvida. E aí, irmão, eu acrescento aqui, concordo com o irmão que está falando e agradeço, porque tem um ponto aqui que o irmão me fez lembrar, é que o mundo, ele está acostumado com a vida do mundo, com a raiva, com a briga, com a vingança. É muito raro, né? Assim, o socorro, a ajuda, existe pela graça comum, a gente sabe, mas o normal do mundo é um perseguindo o outro, é a guerra. Vê agora a guerra lá em Gaza, né, o que está acontecendo na Ucrânia, isso aí é um mundo, tá? Então, quando as pessoas, elas veem na igreja isso, o que o irmão está dizendo é que, eu vou colocar assim, irmão Marcelo, vocês, a igreja, ela deve ser como é aquele lugar, irmão, como é que chama? Principalmente as irmãs, né, que vão nas lojas, como é que chama aquele lugar que fica lá, fica o relógio, como é que é? Fica relógio, fica roupa, assim, mas fica assim no vidro, assim. A vitrine, expositor. Pois é, essa é a palavra. A igreja é uma vitrine do céu. Entendeu? Então as pessoas não estão no céu, mas quando elas olham para a igreja, não é que ela é perfeita, não é isso. Mas ela deve mostrar algo do céu. Então esse amor, por isso que Jesus orou lá em João 17. Que o mundo vai conhecer que Deus ama vocês quando vocês se amarem, né? Então é essa a questão, tá? E aí eu tenho pensado muito, irmão, e eu coloco isso para vocês. A rede social mostra que os cristãos se amam hoje? Não respondo para mim, mas pense no que vocês têm visto e pense até como vocês têm lidado com rede social. Porque esse é um ponto importante, tá? Porque a rede social hoje é onde está lá o mundão, onde está todas as pessoas interagindo, conversando e tal, né? E fora, na vida, fora dessa rede social, mas na vida aqui, né? Face a face. É isso que vai fazer com que o mundo olhe
e diga assim, esse povo é um povo diferente. Agora, se o mundo não vê isso, eles não vão ter essa vitrine do céu. E pode ter certeza, as pessoas podem até falar de Jesus e tudo, as pessoas não vão acreditar. Certo? Então, é muito interessante, irmão. Eu acrescento mais esse ponto, né? Que o Senhor está colocando, que a gente tem que viver uma vida do céu. E é isso mesmo. Tá? E que essa vida do céu vai mostrar para os que ainda não sabem nada da glória do Evangelho, vai mostrar para elas o que é essa vida, né? Então, isso tem que ser um objetivo nosso. Queria colocar para vocês, de nós ajudarmos as pessoas também, assim, mostrando para elas. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Vamos lá. Vamos ver os textos aqui então, meus irmãos. Mateus 7,12. Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, né? Olha só, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Capítulo 22, versículo 39, meus irmãos, de Mateus. Vamos lá, capítulo 22, versículo 39, de Mateus, que diz assim: e o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Romanos capítulo 12, versículo 10. Aqui nós estamos, nesse momento, confirmando o ensino, que o nosso ensino está baseado nas Sagradas Escrituras, que nós falamos anteriormente, né? Romanos capítulo 12, versículo 10, que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em honra uns aos outros. Vamos voltar para Mateus, meus irmãos. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor, até o 12. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esses aí têm inimigos, né? Os bem-aventurados têm inimigos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então está aqui as características, né, irmãos? A mansidão, a misericórdia, a pacificação. Vamos ver Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas capítulo 6, versículo 36. Diz a palavra de Deus: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, né? Ele é misericordioso. Então nós agora, como amantes de Deus, vamos viver em misericórdia. Romanos, já lemos Romanos 12, 10. Vamos ler agora Gálatas 6, 1 ao 2. 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2. Diz assim a Sagrada Escritura. Gálatas capítulo 6, 1 e 2. Diz a Escritura: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido de alguma ofensa,
Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olha só, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, conduzir o irmão faltoso com mansidão, sabendo que isso pode acontecer comigo, e levar as cargas uns dos outros, que assim nós vamos estar cumprindo a lei de Cristo. Carregar, ombro a ombro as cargas uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 2. Está pertinho aí, meus irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 2, que diz a Sagrada Escritura. Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Perto de vocês também aí tem Colossenses, passando Filipenses, aí vocês têm Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Vamos aproveitar e ler o 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. Veja que sempre em Cristo, por causa de Cristo, como Deus é misericordioso, como Cristo perdoou, né? Vamos para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis as bênçãos. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal, negativo, e faça o bem, positivo. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus olhos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Vamos ver, meus irmãos, lá para o Antigo Testamento agora, Êxodo, capítulo 23, versículo 4 e 5. Êxodo, capítulo 23, versículo 4 e 5. E diz assim a palavra. Agora em relação aos inimigos, estes últimos versículos, tá bom? Diz assim, Êxodo capítulo 23, versículo 4 e 5. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou seu jumento, desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente ajudarás a levantá-lo. Teu inimigo, hein? Teu amigo não. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45 diz assim a palavra. Porque faz que o seu sol se levante sobre... Perdão, mas eu li o 45, 44, desculpe. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, olha só, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E os dois últimos, meus irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Romanos capítulo 12,
versículo 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. 20 e 21. Romanos 12, 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Olha o positivo aí, né? Está vendo as ações? Né? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Olha, positivo. Tudo aqui. Faz alguma coisa, né? Ajuda. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o último, meus irmãos, lá em Provérbios, que é a confirmação desse aqui de Romanos, que é o que Paulo estava pensando, né? Quando ele falou essas palavras. Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22. Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça. E o Senhor te retribuirá. Meus queridos irmãos, está aqui. Tem alguma dúvida de que o ensino do Catecismo Maior é bíblico? Acho que não tem, né? Então, o que nós aprendemos aqui nesta manhã, meus irmãos? Que não basta não ter inveja, não odiar, não ficar com raiva e não se vingar. Isso aqui, um indiferente pode até agir assim, mas o mandamento, o amor que vem de Deus, ele é proativo, né? Ele age, ele nos atinge. E vocês viram quantas vezes os versículos falam como Deus é misericordioso, como Jesus perdoou, né? Como Deus faz, olha, o sol está brilhando só sobre nós, a igreja, não sobre todos. Daqui a pouco cai a chuva. Deus alimentou todas essas pessoas aqui de Belém. Possivelmente a maioria delas não ama a Deus, né? Então o que a Bíblia está dizendo? Olha, você não foi amado por Deus? Você não ama a Deus? Então ame a Deus, amando até os seus inimigos. Fazendo tudo pelas pessoas que estão em volta de você, sendo paciente, amante da paz, gentil, misericordioso, amigável, fazendo tudo para proteger as pessoas dos males e operando para que o bem chegue a eles. O maior bem, que é o Evangelho, mas que também vem acompanhado dos seus efeitos, né, irmãos? Porque o Evangelho traz efeitos. Porque assim como o pecado trouxe tantos males, o Evangelho traz bênçãos, benefícios espirituais, físicos, emocionais, e nos faz instrumentos desse Evangelho. Que Deus nos dê graça para nós mostrarmos para o mundo, como bem lembrou o irmão Marcelo, o céu. E lá no céu só existe amor, né? Vamos orar? Ó Deus, o amor veio do Senhor, como nós cantamos, amavas-me, Senhor, antes que existisse o mundo, o Senhor nos amou, e este amor nos atingiu, e oramos para que nós possamos te amar, meditando nesse amor, tendo sido salvos por este amor, te amar cada vez mais, e assim amar a todos que estão em nossa volta, agindo o Senhor de forma a proteger-os dos males e a operar em prol deles o bem, no sentido espiritual e, consequentemente, no sentido também material, emocional. Ó Deus, que nós possamos mostrar para as pessoas a glória do amor de Deus, sendo pessoas, Senhor, cheias de paciência, pacificadores, gentis, misericordiosos, amigáveis, pessoas cheias de amor, porque Jesus nos amou, Deus Pai nos amou, o Espírito Santo nos amou. Que assim seja, Senhor, louvado seja o seu nome na nossa vida,
quando amarmos cada vez mais a Ti e ao próximo, em Jesus. Amém e amém.